Fala comigo, ladies and gentlemen, vídeo novo no canal! Eu adoro! Ah, eu também! Então acomode-se no seu cockpit, afevele o cinto e prepare-se porque hoje tem! Hoje é dia de voar baixo na história de Lewis Hamilton. Que demais! Roda a vinheta! Que Hamilton destoa dos demais pilotos da Fórmula 1 por sua humilde condição na infância, você já deve saber. Mas o que mais você conhece sobre a sua história? A gente começa te contando essa história a partir do ano de 1995. Foi lá que Anthony Hamilton, pai de Hamilton, procurou John Button, pai de Jenson Button, hoje ex-piloto da Fórmula 1, e ele pediu ajuda. Anthony precisava de motores novos para o kart de seu filho. John os comercializava e atendeu ao seu pedido. Era isso ou o futuro do piloto estaria ameaçado? Isso porque até então a família do piloto já tinha até se desfeito de bens materiais para investir na carreira promissora do filho. Nesse mesmo 95, com 10 anos de idade, Remy foi receber um prêmio num evento promovido pela conceituada revista Auto Sport inglesa por seu título no kart. Na cerimônia, se aproximou de Ron Dennis e lhe disse: "Eu quero pilotar para você. Eu quero ser o piloto da McLaren." Dennis disse que o procurasse em 9 anos. O que aconteceu na verdade é que 3 anos depois o sócio da McLaren é quem telefonou para Lewis e o integrou ao grupo de formação de pilotos da escuderia, com as temporadas pagas, na faixa, na vasca. Com pais separados desde os 2 anos de idade, Hamilton viveu com a mãe até os 12 anos, momento em que foi morar com o pai e a madrasta. Viviam num apartamento no norte de Londres e Remy tinha uma vida modesta, a ponto de dormir na sala num sofá-cama. Anthony chegou a trabalhar em 3 empregos para investir na carreira do filho. Na infância só andava de ônibus, embora sempre tenha demonstrado interesses por carros. Parece comigo. Será que ele também ficava com a testa grudada no vidro do busão, escutando uma música, pensando que estava num clipe musical? E por falar em música, em 2007, com 22 anos, Remy começava a namorar com a havaiana Nicole, a cantora do Pussycat Dolls. Em 2008, o seu contrato lhe garantia 18 milhões de euros por temporada, mais os contratos de publicidade. Nesse ano, rompeu com o pai. Não queria mais que ele fosse o seu empresário porque ele ficava com 50% do que o filho ganhava. Em 2010, Lewis já era campeão do mundo pela McLaren, mas seu relacionamento com Nicole não ia tão bem. Nesse ano se separaram e voltaram por 2 vezes. Anos mais tarde viriam a se separar de vez. Remy era um moço comedido até então, belo, recatado e do lar, além de muito veloz. Mas a partir desse momento passou a ser visto em lançamentos de moda em Paris, Nova York, em shows musicais, carnaval no Caribe e sempre acompanhado de belas moças, quase todas bem jovens. Durante boa parte de sua vida, Remy viveu sob pressão, do pai enérgico da ex-namorada e de Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren. Nesse ano de 2010, decidiu romper com tudo e todos. No início da época do kart, Hamilton se interessou também por música e sonhava em ter uma guitarra elétrica. Hoje tem um estúdio de gravação em uma de suas residências na Inglaterra. Está recebendo aulas de guitarra, piano, canto e planeja fazer música em conjunto com Drake e Kanye West. Do tempo do bullying na Inglaterra, o que o levou a ser reservado e tímido ficou pouco. Hoje Hamilton adora desfilar com seus carros conversíveis pelas ruas de Mônaco e costuma ser gentil e brincalhão com os que se aproximam. Que não é muito comum em Mônaco, né? Porque lá residem muitos personagens famosos. O ex-tímido hoje não sobrevive sem se expor nas mídias sociais, onde suas andanças pelo mundo são registradas e 2 personagens têm presença marcante, os seus 2 amados Bulldogs. Mas foquemos em sua trajetória nas pistas. Hamilton iniciou sua carreira no kart, como todo bom piloto. Em todas as categorias que ele passou fez muito sucesso, inclusive na GP2, atual Fórmula 2, em 2006, onde foi campeão. Em 2007, Hamilton estreou na Fórmula 1 e quase se tornou o piloto mais jovem a conseguir um título mundial ainda em sua estreia. Só que por não saber controlar suas emoções adequadamente, perdeu o campeonato para Kimi Raikkonen, da Ferrari. Em 2008, o campeonato foi equilibrado. Este foi decidido na última curva do GP do Brasil, em Interlagos, na última temporada. Ao ultrapassar Timo Glock, ele terminou a corrida em 5º lugar e tirou o título das mãos de Felipe Massa, que havia vencido a corrida e era campeão até antes dessa ultrapassagem. Assim, Hamilton havia se tornado o piloto mais jovem a conquistar um campeonato na Fórmula 1. Em 2009, um declínio. No início da temporada, ele se meteu em mais polêmicas e punições. O carro não foi bem adequado às novas regras e a McLaren teve um dos piores começos de ano de sua história. Assim, Hamilton encerrou o campeonato apenas na 5ª posição.
O ano é 2010 e Lewis Hamilton e McLaren estavam mais fortes, com o Hamilton sendo um dos principais protagonistas da temporada. Valente e arrojado, tinha chances de conquistar o bicampeonato, mas alguns erros no meio da temporada o colocaram numa situação difícil, encerrando aquela temporada no 4º lugar. Em 2011, Hamilton passou por um momento difícil em sua carreira e sua vida pessoal. Estava totalmente sem foco. Envolveu-se em acidentes, principalmente com Felipe Massa, e mais uma vez terminou o campeonato em 5º lugar, com 3 vitórias e 6 pódios. No campeonato de 2012, Hamilton se recuperou mentalmente, mas a McLaren não colaborou. Mesmo conquistando 4 vitórias, Hamilton abandonou 6 corridas de 19 daquela temporada e assim terminou o campeonato na 4ª posição. Após alguns desentendimentos, Hamilton abandonou a McLaren e tentou vida nova na Mercedes na temporada de 2013, ao lado de Nico Rosberg. Para muitos, sua carreira estava acabada, visto que até então a Mercedes não passava de uma equipe mediana. Numa temporada dominada pela Red Bull de Vettel, Hamilton venceu apenas uma corrida, sendo que Rosberg venceu 2. Apesar de tudo, Hamilton fechou novamente o campeonato de 2013 em 4º lugar. A reviravolta na carreira de Hamilton veio em 2014. Foi nesse ano que a Fórmula 1 foi remodelada. Os barulhentos motores V8 aspirados foram trocados pelas quase silenciosas unidades de potência, ou motores híbridos turbo V6. Ali a Red Bull Renault deixava de ser a potência dominante. A partir de então, com a Mercedes renovada e o motivado Lewis Hamilton, não teve para mais ninguém. Em 2014 ele foi bicampeão após grandes duelos durante a temporada toda com seu colega de equipe Nico Rosberg. O ano é 2015 e Lewis Hamilton pilotava em sua melhor forma. Ali superou a marca de vitórias de Ayrton Senna e se tornou tricampeão por antecipação. Em 2016, Lewis Hamilton continuou superando as marcas de Senna, mas foi vice-campeão, perdendo para seu colega Nico Rosberg. Com o título, Rosberg abandonou a Fórmula 1 e em seu lugar ficou Valtteri Bottas. Sem um colega de equipe tão competitivo como Rosberg, a situação de Hamilton ficou um pouco mais sossegada, e assim ele conquistou o tetracampeonato novamente por antecipação em 2017. O início de 2018 do campeonato de Hamilton não foi tão bom assim, mas ele foi crescendo no campeonato e com a ajuda de alguns tropeços de seu principal rival, o Vettel da Ferrari, o piloto britânico se tornou pentacampeão novamente por antecipação. No começo de 2019, Hamilton chegou a ser superado por Bottas, que liderou a tabela até a 4ª prova no Azerbaijão. Mas aos poucos o inglês tomou conta do campeonato e não deu a menor chance ao companheiro de equipe. O Hexa veio com 2 etapas de antecipação nos Estados Unidos. Hamilton teve uma campanha irretocável de 11 vitórias em 21 corridas. Assim, Lewis Hamilton superou todas as expectativas. Hoje Hamilton é o recordista de poles da Fórmula 1. Já contando com a de hoje no GP de Portugal, ele largou 97 vezes na primeira colocação. Outra marca alcançada foi o recorde de pódios, com 161 vezes entre os primeiros colocados. E agora ele acaba de ultrapassar a marca de 91 vitórias de Michael Schumacher e é o recordista absoluto. O próximo passo de Hamilton? Ir em busca do 7º título da categoria para novamente se igualar a Schumacher. Além de todas essas marcas, em janeiro de 2020, o piloto britânico recebeu o prêmio considerado o Oscar do esporte, como o melhor atleta de 2019. Hamilton dividiu a premiação com o jogador argentino Lionel Messi. Também este ano, o piloto passou a se posicionar mais fortemente na luta por diversidade no automobilismo. Em sua jornada de amadurecimento, começou a empunhar bandeiras ditas progressistas, adotou o veganismo e pautas identitárias. Suas postagens nas redes sociais foram migrando do exibicionismo juvenil para a militância, falando cada vez menos da própria vida e cada vez mais de direitos humanos, de preservação ambiental. O movimento era nítido nos anos recentes. Deixou o cabelo crescer e passou a trançá-lo à moda de diferentes etnias africanas, em afirmação racial. O movimento que se desenhava claramente nos últimos anos encontra eco nas manifestações antirracistas que eclodiram em 2020. Hamilton vai a uma delas, em Londres, de máscara no rosto e punho cerrado, qual um pantera negra. A temporada da Fórmula 1 começa e Hamilton e alguns outros pilotos passam a se ajoelhar na hora do hino. A Mercedes, tradicional por sua pintura prata, abraça a causa e manda para as pistas um carro pintado de preto. Os macacões de Hamilton e Bottas, pretos também. No topo do capacete de Hamilton, a inscrição Black Lives Matter. Vidas negras importam. No recente GP da Itália, Hamilton sobe um tom, pede que prendam os policiais assassinos de Breonna Taylor, norte-americana morta dentro de sua casa em uma operação de busca em que nada ilegal foi encontrado.
Em um primeiro momento, a federação ameaça punir Hamilton pelo protesto, alegando ali uma quebra de protocolo no pódio. Mas ao chamar a atenção para o fato, Hamilton inevitavelmente e consequentemente também chama a atenção para o quê? Para a Fórmula 1. Hoje a Fórmula 1 é gerida por uma empresa norte-americana de comunicação, a Liberty Media, que certamente entendeu os benefícios do ato de Hamilton. Mais repercussão, mais visualização, mais audiência, mais cliques, mais interação, etc. Quem não quer mais mídia, né? Eu quero. Então, se você chegou até aqui, aproveita, já deixa o seu like e comenta. Quem você escolheria para pilotar o seu Fórmula 1? Hamilton ou Schumacher? Eu sei lá, acho que eu jogaria uma moeda pra cima e escolheria no cara ou coroa. Falando em Schumi, não podemos esquecer de Ayrton Senna. É por ele que Hamilton tem até hoje uma enorme idolatria. O tricampeão, que morreu quando o jovem piloto tinha apenas 9 anos, foi a inspiração para os primeiros anos da carreira e não conviver com ele ainda é frustrante para o inglês. Por isso, Hamilton adora o Brasil. Abre aspas. Para uma criança que saiu do meio do nada na Inglaterra, conseguir fazer o que Senna fez é impensável, disse o piloto. E assim o nosso vídeo chega ao final. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha conhecido aí um pouco mais sobre a história de Lewis Hamilton. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, fique em paz e vamos, time!